Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Teve dois cânticos principais aqui. Um deles foi o escudo, né? Se a gente cantar esse cântico com a convicção do que a letra diz, nós cantaríamos com um pouquinho mais de empolgação, né? Cantamos bem, graças a Deus, especialmente hoje, mas o que diz isso aí, o poder da palavra, o poder da voz de Deus, hein? Tem um salmo que diz que a voz do Senhor despedaça o cedro, os cedros do Líbano. Vamos ler em Mateus, irmãos. Depois a gente ora as duas palavras ao Espírito Santo. Mateus capítulo 9. Deixa eu dizer para vocês que eu estava com uma mensagem praticamente pronta, tinha várias anotações, mas a ministração da escola dominical mudou o rumo, né? Então a gente vai para um vislumbrezinho da escola dominical, porque nós estamos estudando a Bíblia, é o nosso tema do ano, uma visão panorâmica da Bíblia, e hoje nós começamos no Novo Testamento. E foram dois evangelhos que nós tivemos uma visão panorâmica, que foi o de Atos e de Coríntios, não foi? Mateus e Marcos, né? Falar essas coisas aqui na igreja de Bereia é difícil, né? Conhecedores da palavra. Mateus 9, 35 e 36. Quantos encontraram, diga, estou indo para o céu. Quantos não encontraram, diga, me espera que eu vou também. Isso, vamos juntos. Glória. Papai do céu. Se a gente falar com o papai do céu desse jeito, eita, papai, como eu te amo. Tá coisa boa, papai. Aleluia. Podemos ler? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Você pode fechar os seus olhos, se assim você achar melhor, para se concentrar e ouvir a oração do pregador e dizer amém, ou então você fazer a sua própria oração. Pai, profetas como Jeremias e Ezequiel disseram que não se achegava a ti confiados nas suas obras de justiça, Daniel. E o autor de Hebreus nos conduz a fazermos a oração com convicção, de nos achegarmos ao trono da graça, não confiado nas nossas obras de justiça, estaríamos mortos. Chegar diante daquele que é o fogo consumidor, que consome todo o pecado e toda a depravação, idolatria e perversão da natureza caída do homem. Mas nos achegamos diante do teu trono, o trono de toda graça, confiado no sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, este que aqui o texto diz que veio e andou de cidade em cidade, ele não deu descanso aos seus pés, nem à sua alma, mas anunciava. Ele não se apegava a um grupo e ficava ali recebendo os elogios e os aplausos e recebendo os benefícios do seu trabalho e do seu ministério, recebendo recompensas humanas. Ele não aceitou os elogios
dos demônios que conheceram, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele disse, calai-vos, porque o Senhor veio unicamente para glorificar o Pai. Então estamos aqui, Senhor, em tua presença, para falar um pouco a respeito dessa tua grandeza, para falar um pouco a respeito das nossas fragilidades, pequenez e necessidade da tua operação em nosso viver. Quem sabe muitos de nós, até mesmo pastores, como alguém já disse, pastores, um rebanho que não tem pastor. Quem sabe muitos de nós mesmo dentro da igreja estamos perdidos dentro da igreja e carecemos que o Senhor não apenas passe, mas esteja conosco nos apacentando, não como na questão do Senhor ficar em uma cidade fisicamente como aqueles queriam, mas de o Senhor permanecer em nós, como disse os discípulos no caminho de Emaús, fica conosco, Senhor, fica conosco, porque a noite se aproxima, que a gente tenha essa convicção da tua presença em nosso viver, para que o vitimismo não se apodere de nós, para que a angústia não se apodere de nós. Meu Deus, como é difícil perdoar, como nos lembramos facilmente dos males que nos fazem. Ah, Senhor, parece que tudo vai bem, de repente alguém se encarrega de nos lembrar, mas te fizeram isto, te fizeram aquilo, e somos vítimas. E nos acostumamos com esse vitimismo e vamos sofrendo, e vamos como ovelhas que não têm pastor, angustiado com a alma doente, o corpo adoecendo, a mente adoecendo e o espírito entristecido, afastado do teu espírito. Que o Senhor nesta noite ache corações para apacentar, Senhor. Que o Senhor nesta noite ache em nós coração para pousar, Senhor. Nós oramos e pedimos que o Senhor ministre aos corações nossos aqui e daqueles que estão à distância, que nos ouvem. Que haja, Senhor, a plenitude da tua operação no nosso viver, física, emocional e espiritual. Nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Podeis assentar? Eu quero falar, mas não é o que eu vou falar. Quero provocar vocês. Eu vou falar, mas não é o que eu vou falar. Eu quero falar a plenitude do ministério de Jesus. Mas só que eu não tenho como falar isso. Porque a plenitude é completa, é pleno. Quero falar de que o ministério de Jesus foi completo. Tudo que ele fez foi o que era necessário ser feito. Não faltou nada. Ou seja, se você tem Jesus, como alguém no passado já usou a frase de efeito, quem tem Jesus tem tudo. Porque ele é pleno. Ele é pleno. Quem tem Jesus não falta a mulher, não falta o marido, não falta o filho, não falta o neto, não falta o avô, não falta a avó, não tem carências. Não precisamos ficar cantando música de carência, porque nós temos Jesus. Jesus é a vida. Jesus é o quê? Responda com vida. Ministre isto para você. Luiz, Jesus é a vida. Não tem doença, não tem dor. Quando a voz, através de nós, é pronunciada, é a palavra de poder. Vocês não entenderam nada. Quando você está falando Jesus, você está falando o nome. Você está pronunciando o nome. Você está pronunciando a paz. Você está pronunciando shalom. Você está pronunciando vida. Você está liberando cura. Você está liberando alegria. Você está liberando paz.
Você está liberando vigor em todos os sentidos, em todas as áreas. Porque estamos falando da plenitude do ministério de Jesus. Estamos falando da plenitude de Deus entre os homens. Estamos falando da plenitude de Deus entre nós. Mas é pouco. Porque se a plenitude estiver entre nós, você contempla, mas não desfruta. A plenitude de Deus precisa estar em nós. Ela está em você. Se não está, receba da plenitude de Deus nesta noite. Porque para isto ele veio. Não é possível, já cantou alguém, não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não pode. O Espírito que ressuscitou a Jesus habita em nós. Como podemos viver abatidos? Como podemos viver derrotados? Como não podemos perdoar se fomos perdoados plenamente e podemos nos achegar diante do trono de toda graça? Como? Não é possível. Eu selecionei alguns textos porque a plenitude de Deus é demonstrada aos homens, mas é derramada sobre os homens. E grandes pregadores, recentes, agora estão na glória, a exemplo de Leonardo e Heaven Hill. Eu volto e meia que posso, eu escuto 1, 2, 3 pregações dele. Mas eu ouvi algo assim de 49 segundos que me impactou, Ele conversando com um certo religioso que já leu todos os seus livros e os livros de outras religiões, inclusive já leu o Novo Testamento, diferentemente de muitos crentes que nunca leu nenhum livro do Novo Testamento. E ele pergunta para aquela pessoa o que é mais incrível para ele. É comum entre nós cristãos achar que é incrível alguém ter nascido de uma virgem. E é uma coisa incrível. E é muito incrível. Mas aquele homem, preste bem atenção nisto, aquele religioso de uma outra religião, não da religião cristã, ele disse que o mais incrível para ele foi ele ler no Novo Testamento que Deus habita naquele que recebe Jesus como Salvador da sua vida. Ele disse que nunca viu isso em religião nenhuma. Então aquilo era a coisa mais incrível para ele. Ele estava dizendo que para ele não era tão incrível, porque se você crê no seu Deus, não tem nada incrível para ele fazer. E uma criança nascer de uma virgem, para ele não era tão incrível como o Deus Todo-Poderoso, aquele que é pleno, habitar no ser humano pecador. E ele diz: para que todo aquele que nele crê, ele venha e faça morada. E juntamente com ele, o Pai. Mas nós parecemos, na nossa reação, que não acreditamos nisto, ou que nós não temos isto. As nossas atitudes demonstram isso. Porque o Filho de Deus veio. Mateus 9. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Se ele fisicamente estivesse aqui a dizer: Luiz, senta ali um pouquinho, então me dê o microfone aqui, e iria começar a falar para nós, porque ele ia nos ver como ovelhas desgarradas que não têm pastor, pelas nossas atitudes, por não produzirmos uma reação de que aquele que é o Todo-Poderoso está em nós.
É preciso que a gente saiba que Ele está. E é preciso que a gente haja como alguém que tem o Deus Todo-Poderoso morando na sua vida. E as suas atitudes têm que testificar isto. Nos desalinhamos por coisas fúteis. Não conseguimos praticar um esporte elegantemente. Não conseguimos nos entender na música. Não conseguimos nos entender nos ministérios. Não conseguimos nos entender como marido e mulher, pai, mãe, filho, irmão, igreja. Porque as futilidades da vida sobrepõem a plenitude daquele que habita em nós. Eu não sei se eu estou conseguindo ser entendido. Mas Deus está querendo dizer para você o seguinte: eu sou tudo o que você precisa. E eu vim para habitar em você e para suprir toda esta necessidade. Essa queixa que você tem do seu marido, essa queixa que você tem da sua mulher, essa queixa que você tem do seu pai, essa queixa que você tem de 20 anos, de 30 anos, eu vim tirar. Porque eu sou melhor do que essa queixa. Eu sou melhor do que essa mágoa. Eu sou melhor do que essa angústia. Eu sou melhor do que essa tristeza. Esse marido que você não consegue amar, eu quero estar em você e amar porque eu amo você. E você é tão defeituoso quanto ele. Você é tão defeituosa quanto ele. Você é tão defeituoso quanto ela. Eu quero que você consiga amar porque eu amo tanto você como a ele. Amo tanto você como a ela. Eu amo tanto você como seu pai, que lhe importunou, que fez isso, que fez aquilo, que você nunca perdoou, mas eu já o perdoei e eu quero perdoar você também. Eu quero que você viva isso. Eu quero que você experimente a minha paz, a minha presença. A plenitude do ministério de Jesus. Por onde Jesus passava, pessoas eram libertas, salvas e curadas dos seus males. Jesus curou plenamente as pessoas, espiritual, emocional e fisicamente. Isso eu vi na escola dominical. Isso eu fui impactado na escola dominical com essa frase. Mas a gente fica em casa dormindo, assistindo televisão, assistindo outras coisas, fazendo outras coisas, obrigando, porque nós não temos força de vir receber a plenitude da palavra de Deus. Uma vez na semana. Jesus, Ele me curou plenamente. Deixa eu dizer para você. Jesus, Ele te curou plenamente. O que você sente são sintomas demoníacos que quer acusar a pessoa que lhe feriu. O que você sente são sintomas de que você não é desse jeito, que você não merece. Você não merece mesmo, eu também não mereço. Mas é pelo sangue do Cordeiro que nós chegamos diante da plenitude da glória de Deus. Então essa glória está em você. Quer ver eu provar para você que a glória de Deus está em você? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, confesse com seus lábios e levante a sua mão. Então a glória de Deus está em você, desfrute dela. Porque isto é afirmativa do Evangelho. A gente tem que cantar. Quero que valorize o que você tem. Não, irmão, nós não precisamos mais cantar para nós, não. Nós temos que cantar para outro. Nós temos que ir adiante. Temos que sair do disco enganchado. Valeu quando a gente esteve ali, com aqueles idosos. Ali sim, ali valeu. Quero que valorize o que você tem. E como eles valorizaram. Como foi feliz para aqueles que foram. Nós recebemos mais do que damos.
quando a gente semeia no reino de Deus não é banco, não é lugar de investimento. Pode jogar fora seu investimento, que Deus não precisa. Mas Deus ele está querendo nos abençoar. E só somos abençoados quando semeamos. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Enquanto você ficar cuidando de sua vida dentro dos seus 4 muros, você empobrece espiritualmente. É uma vida medíocre. É uma vida tacanha, como diria Rubens. Por onde Jesus passava, pessoas eram libertas, salvas e curadas de seus males. Jesus curou plenamente as pessoas. Ele curou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ele curou espiritual, emocional e fisicamente. Mas ele deixa claro a sua missão. Lucas 4,18. Ele deixa claro. Ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas para quem não entendeu, ele resume no versículo 43 do mesmo texto. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades do evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. A gente faz tudo, menos pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino é o poder de Deus e salvação para todo que crê. Se você crê no evangelho do reino, o poder de Deus está em você. E se o poder de Deus está em você, a vida de Deus está em você, você tem que levar isto para outros. Você não tem que ficar num canto sendo aplaudido e aleluia, glória a Deus. Não, a glória é para Deus, mas dá mais glória aí. Responde à igreja. Não. A glória é para Ele. A honra é para Ele. O louvor é para Ele. Mas fazemos isto quando vivemos a vida plena de Deus em nós. Vou casar primeiro, pastor. Não é problema meu, não. Pode casar. Vou criar os filhos primeiro. Não é problema meu. Pode criar. É missão sua. Os filhos estão casando. Os netos estão chegando. Tenho que criar os netos. Vá cuidar. Problema seu. Aí quando estiver bem velhinho, diz: se eu tivesse jovem, Deus vem para cá com sua mentira. Se eu tivesse jovem, eu ia fazer a obra de Deus. Mentira. Você foi jovem e não fez. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É hora da igreja se levantar e proclamar a verdade do reino, porque os campos estão brancos, a hora da colheita está bem diante de nós, porque vivemos o ano aceitável do Senhor. E isso foi ensinado na escola dominical. Só quem vem para a escola dominical aprende. É uma provocação, né? Eu tenho direito à ironia, eu tenho direito à figura de linguagem, porque eu estou falando da gramática que eu conheço. Eu não posso inventar outra. Observe, nesse texto, que Jesus não estava buscando popularidade a ponto de se submeter às multidões. Nesse Lucas 4, capítulo, o versículo 42, olha que coisa linda. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava,
e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. O que é que diz o outro versículo? Ele está vindo de um contexto que a sua cidade, depois que ele pregou o evangelho, queriam fazer ele rei. Ele não quis, aí expulsaram ele. Ele agora chega num lugar onde o povo quer que ele fique. Ele diz, não, eu tenho que ir. Porque ele não veio buscar a aprovação humana. Ele veio trazer vida ao humano. Ele veio trazer a sua plenitude, a sua glória e a sua reconciliação com o Pai. Porque ninguém pode ter vida se não estiver em Deus. E ninguém pode ter vida em Deus se não for através de Jesus. Ninguém disse amém, ninguém entendeu nada, está todo mundo distraído. Que Deus tenha misericórdia. Então, por onde Jesus passava, o que acontecia? Número 1, pessoas eram curadas dos seus males, pecados. Eram curadas de suas doenças. E essas pessoas eram salvas, libertas. Quando eram curadas dos males, eram libertas. Né? Eram libertas de seus males. Que é uma questão da alma. É uma questão que Satanás fica ministrando o tempo todo. Pedro ele diz, Satanás ele está ao derredor de vós, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Por isso que quem fica tendo suspeita dos outros são carnais, porque não tem discernimento espiritual. Mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Ele não fica pensando, eu acho que pelo comportamento dele é isso, eu acho que pelo comportamento dela é aquilo. Isso é coisa maligna. Nós não achamos nada, não percebemos nada, não interpretamos nada, tem que ser o que Deus diz que é. Isso é o que é. Quando a gente entender que nosso irmão está agindo mal e não conseguir saber de fato, porque você não vai perguntar para ele, então você vai orar por ele. Porque você é espiritual. E o espiritual discerne bem tudo. E quando você estiver orando por ele, o Espírito Santo vai dizer, não, é por você que você tem que orar, porque você está suspeitando mal do seu irmão. Porque Satanás, ele anda semeando contendas. Ele anda semeando dúvidas. Ele anda semeando fofocas. Ele anda semeando suspeitas. É só a gente ver o cenário que o nosso país vive. Alguém coloca na internet alguma coisa e já é verdade. Destrói vidas de pessoas. E às vezes a gente vai nessa mesmice, fica compartilhando um bocado de malignidade e sem saber o que estamos fazendo. Eu nem quero usar o termo fake news para ficar falando disso. Eu estou me referindo a atitudes malignas deliberadas para destruir outras pessoas. Essa ação do inferno. Então nós, Igreja do Senhor, temos algo melhor a fazer. Nós temos a palavra da vida em nós. Então, por onde Jesus passava, pessoas eram libertas de seus males, eram curadas de suas doenças, eram salvas. Vamos ler também Lucas. A gente já leu Lucas 4:17. Não, na verdade, nós lemos. Lucas 18:37. Vamos começar no 35. O nosso texto base é Mateus 9:35-36. E esses outros textos nos apoiam. A gente não leu Lucas 4:17? Lemos, né? Ok. Então vamos ler o 17 primeiro, 4:17, e depois a gente parte para o 18:37. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E a gente leu o versículo 43. Agora a gente vai para Lucas 18, 37. Começando no 35 é melhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O mesmo povo que tentou ele impedir de receber a bênção, então louvou a Deus quando ele persistiu e conquistou a bênção. No capítulo 4, a gente viu que ele veio para dar vista aos cegos. Tem outro lugar que ele diz aos judeus que se achavam de visão espiritual aberta: eu vim para os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles homens responderam: porventura nós somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, ou seja, se não tivesse luz, entendimento da palavra de que o Cristo havia de vir, vocês não teriam pecado. Mas como dizem vejam, então permanecem em vossos pecados. Este cego aqui, eu entendo que ele enxergava. Porque ele, ouvindo que Jesus passava, ele disse o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto que outros que eram religiosos, que eram líderes, que ensinavam, que estavam enxergando com os dois olhos, não conseguiram perceber que Jesus era o Filho de Deus. Então, muitos de nós não estamos conseguindo perceber que o Filho de Deus, ele não somente está entre nós, mas ele quer estar em nós. E produzir vida. E produzir visão. A visão, a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento. A visão é perceber, é entender, é ser espiritual. Quando nós somos espirituais, nós estamos dentro de um campo de futebol, nós somos espirituais. Nós vamos trabalhar, nós somos espirituais. Nós estamos com nossa esposa, nós somos espirituais. Nós estamos na igreja, nós somos espirituais. Foi o que Deus achou em Jó. Homem íntegro. Homem com o coração inteiro. Onde ele estava, ele era o que ele era, aonde ele estava. E é isto que Deus espera de mim e de você. E ele espera que quem tem luz ilumine. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse: para isto vim, para pregar a luz, para pregar o evangelho. Pregar o evangelho é esclarecer, expor o evangelho é dar luz, dar entendimento, é abrir os olhos espirituais para que as pessoas vejam que as coisas ao nosso redor são futilidades, efêmeras e passageiras. Não nos apeguemos àquilo que é visível, que é palpável, mas tenhamos a visão espiritual, porque este mundo passa com todos os seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus
Estude não pelo estudo. Estude para melhorar o seu conhecimento de Deus. Trabalhe não pelo trabalho. Trabalhe porque você trabalhando, você serve a Deus. Se case não pelo casamento. Paulo diz que quem for casado, quem tiver mulher, seja como que não tivesse. Tem entendimento nisso. Então, quando a gente põe o olhar nas coisas como derradeira coisa, nós deixamos Deus de lado. Ele está querendo que a gente enxergue Ele e que tudo que somos e temos veio dele, porque Ele é pleno. Ele não deixa nos faltar nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Temos que dizer isto. Eu quero voltar no texto base, versículos 36 e 38 a 38. Mas antes eu quero dizer, no meu segundo ponto, dividido em 3 partes, porque esses milagres aconteciam. Os milagres aconteciam do ponto de vista lá, naquele contexto, em Jesus, fisicamente aqui na terra. Porque Ele veio para isso. Diga amém. Porque Jesus não perdeu o foco. Ele cumpriu a sua missão, que é o que eu estou dizendo para nós. Qual foi a missão de Jesus? Salvar o homem. Qual foi a missão de Jesus? Pregar o evangelho. Sim. Qual foi a missão de Jesus? Libertar os cativos. Sim. Qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus foi glorificar o Pai. Por isso ele é chamado de humilde, e por isso ele diz: vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando nós vivemos para glorificar o Pai, nós não nos exaltamos, nós não somos, nós nos achamos, nós não nos achamos, nós não somos isso, nós não somos aquilo. Somos apenas dependentes de Deus. E vivemos para glorificar o seu nome. Aí você experimenta a verdadeira paz. Aí você tem descanso. Aí você tem vida. Aí você atrai pessoas. Aí pessoas querem estar perto de você. Aí pessoas querem aprender com você. Pessoas querem andar com você. Porque você é um homem de paz. E a Bíblia diz: não ande com um homem iracundo. Porque se você andar com um homem iracundo, você aprende os seus caminhos. E se você andar com um homem iracundo, você vai se dar mal. O homem iracundo, ele é arrogante. O homem iracundo, ele não se deixa ensinar. O homem iracundo, ele é tolo. Ele é nécio, ele vive no pecado. Ele não tem o Espírito de Deus em si. Mas quando alguém tem o Espírito de Deus, ele busca aprender cada vez mais. Ele não é grande. Grande é o Senhor que está nele. Então, os milagres aconteciam porque Jesus veio para isto. Os milagres aconteciam porque ele não perdeu o foco, ele cumpriu a sua missão. Ele glorificou o Pai. Ele se compadeceu do homem, a ponto de incentivar os discípulos a rogarem ao Pai para enviar mais trabalhadores. Versículos 36 a 38 do texto base. Alguém pode ler? Tá na tela. Todos podem ler? O que é que vem em seguida a esse texto do capítulo 9? O que é que vem em seguida para quem estava aqui na escola dominical? O que é que vem em seguida? Jesus envia os seus discípulos. Não adianta a gente ficar rogando: Senhor, manda ser feito. Aí ele vai mandar um bocado de gente para dominar sobre nós, e a gente vai ficar sentado: Senhor, manda obreiro, Senhor, manda obreiro. E a gente não serve de nada. Temos que dizer como Isaías. Temos que entrar no templo e adorar e contemplar a glória de Deus
perceber os nossos pecados, a nossa pecaminosidade, deixar que a brasa viva do altar de Deus toque nossos lábios e ouça a voz dele dizendo: a quem enviarei? A pergunta ela é bem atual. Jesus mandou que os discípulos orassem. Eles oraram, mas eles foram. Jesus enviou, eles foram. E a Bíblia diz que a voz dele ouviria-se até os confins da terra. Não foi no megafone que a gente ouviu a voz de Pedro aqui, nem de Paulo, nem de João. Mas nós estamos pregando aquilo que estes homens escreveram, aquilo que esses homens pregaram. Porque se não for no fundamento dos apóstolos, nosso evangelho não tem valor. Então estamos ecoando essa voz até os confins da terra, porque aqueles homens obedeceram ao chamado do Senhor. Amém? Vamos pular agora para... Vamos ler também Mateus 20, versículo 30. Apenas um versículo. Nós estamos acostumados com as bênçãos. E quando as bênçãos não são do jeito que a gente gosta, a gente fica como criança esperneando, porque a mãe disse: não é hora de brincar, é hora de comer. Aí a gente reclama porque vai comer. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus já passou por aí, gente? Jesus já passou por aí? Jesus já passou por aí? Jesus já passou lá pela sua casa? Jesus já passou na sua vida? Ah. Se ele já passou, é bênção. E se ele estiver, é plenitude da bênção. Porque onde ele passa, ele deixa o seu rastro de bênção. É por isso que tem a visão lá de Ezequiel das águas do trono. Nós somos parte dessas águas. Só quem disser amém que é. Não estou fazendo pegadinha nenhuma. Porque você vai dizer amém se tiver convicção. Eu muitas vezes, quando eu oro pelos meus filhos, e por vocês também, eu oro assim: Senhor, por onde eles passarem, seja como rios, que ao lado do seu leito produz vida. Vida. Vocês não estão ouvindo ainda. Estou falando de vocês. Que eu oro por vocês, para que por onde vocês passarem, produza vida. Vida nos relacionamentos, vida com Deus, vida financeira, vida emocional, vida sentimental, vida profissional, vida intelectual. Pessoas sejam alcançadas pela vida de Deus que jorra de dentro de você. Porque Jesus disse que aquele que cresce nele receberia o Espírito Santo e saltaria dentro dele águas vivas. A mulher samaritana creu só com uma pregação. Alguém diz assim: mas porque foi o próprio Jesus que esteve lá e quem está pregando aqui? Se for pregador, já vou embora. Não tenho mais nada para dizer. Se não for ele que produzir em mim a mensagem, eu não quero pregar. Se a palavra que eu falar não for ecoada como palavra de Deus, eu quero ficar calado. Precisamos entender que quando a gente ouve a palavra de Deus, seja uma criança que esteja falando, é palavra de Deus. Ezequiel diz que no futuro eles diriam: teve um profeta no meio de nós. Que no futuro, quando Jesus chamar o pastor Luiz, alguém diga: tinha um profeta entre nós, mas que continue tendo. Que não fique apenas o vácuo e a ausência. Mas ali era um profeta que estava no meio de nós.
Porque profetizar não é falar coisas para agradar o coração. Tem uma palavra de Deus para você. A sua bênção vai chegar hoje. Você já perdeu a sua bênção há tanto tempo, não vai chegar não. Eu sou profeta, tenho que dizer a verdade. A vida já chegou. Se você deixou Jesus de lado e está andando sozinho, você deixou a bênção para trás, não vai ter bênção nenhuma. Porque aos justos, as bênçãos seguem. E ninguém é justo se não estiver em Jesus. Se você estiver vivendo a sua vida, Jesus está fora. Ele quer o centro da nossa vida. Ele quer o lugar do trono. Ele quer o primeiro lugar. As outras coisas é em função dele habitar em nós, porque ele produz plenitude. Os trabalhadores do reino, chamados por Jesus, deram continuidade. Eles pregavam a palavra. Aí eu vou pular de Mateus 9, pulando Mateus 10 e as outras coisas que os discípulos fizeram, que Jesus mesmo falou. E vamos para Atos. Capítulo 8. A obra de Deus não é feita porque a gente tem tempo. Deus não chamou ninguém desocupado. Quando você tiver tempo para Deus, não serve. Porque quem não tem tempo para Deus, está desperdiçando o seu tempo. O seu tempo tem que ser independente da sua disponibilidade. Você tem que estar servindo a Ele onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. E isso é tempo para Deus. Quando você disser assim, não, eu vou tirar um tempinho para fazer a obra de Deus, não faça não. Deus não precisa de favor não. Eu estou precisando, eu vou dar o dízimo para ver se Deus me abençoa, não dê não. Porque não é por necessidade. É por alegria, porque Ele lhe abençoou. Porque não tem ninguém que dê do que não recebeu dele. Você tem tempo. Se você não usa, é como disse o pastor Marcondes, que a falta de tempo é a desculpa do mau administrador do tempo, dizendo que não tem tempo. Precisamos aprender as verdades da palavra de Deus. Atos 8, 4 a 8. Mas os que andavam dispersos, será que a gente vai precisar ser dispersos para poder pregar a palavra de Deus? Se somos dele e não pregarmos, ele vai permitir que aconteça. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe, ele era diácono, mas ele estava evangelizando. Pedro era pastor, mas ele saiu evangelizando. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Se não tiver alegria, não tem plenitude. Se não tiver plenitude, não tem alegria. Porque a alegria do Senhor... Deixa eu avançar. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Escreve amém aí quem está assistindo de longe. Agora é a sua vez. Bate no peito. Agora é a minha vez. Observe que o poder só acontece quando está indo. Eles iam e pregavam a palavra, pregavam o evangelho, que é vida, que é
Romanos 1,16. Poder de Deus e salvação para todos que creem. Eu criei, prego. Criei, por isso falei. Está escrito nos Salmos. Está escrito nos profetas. Está escrito em Paulo. Criei, por isso falei. Se você não fala, é porque você não creu. Se você não creu, não fala, não acontece o mover de Deus. O mover de Deus acontece, não é na oração. A oração acontece por causa do mover de Deus. Se você orar e não fazer nada, ele disse, ore para que Deus mande ceifeiros. Eles oraram. Ele disse, agora vá. Deus mandou. Quando você ora, Deus diz, vá. Quando você ora, você ouve a voz. Quando você ora, você sabe o que tem que fazer. Então você ora e age. Porque isto é o poder de Deus na vida daquele que crê. Às vezes, irmão, nós não temos coragem de pregar dentro da nossa própria casa. Às vezes nós estamos vendo o erro diante de nós. Nós evangélicos, filho, marido, não é problema meu não. Ou seja, ele que quebra a cara. Isso não é amor, isso não é evangelho. Nós temos que nos instruir mutuamente um ao outro. Vivermos na palavra. Vivermos a palavra. O evangelho é voltar-se para a palavra, mas só produz vida a palavra naquele que permanece nela. Dizia Jesus aos discípulos que criam nele. Início de discipulado é a frase. Se vocês permanecerem na minha palavra... Não. João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que nós não temos sido libertos, porque nós não temos permanecido na palavra. Até a gente volta o rosto para a palavra, mas não coloca dentro. Isso é a ação daqueles que creem em Deus. Aprender, apreender, que é reter e praticar. Senão, não tem valor. Então agora é a nossa vez. Jesus passou em sua vida. Passou. Teve um momento que ele passou em sua vida. Que passar é vir, ir adiante ou ficar. Se ele não vier passando, ele não chega na sua vida. Ele chegou na sua vida? Parece que não. Ele está em sua vida? Agora não me responda não. Você tem pregado a palavra? O evangelho que é poder de Deus e salvação para todo que crê? Jesus está na nossa vida? Não é verdade? Então vamos ficar em pé. Vamos fazer uma coisa que a gente sabe. Vamos orar pelos milagres. O primeiro milagre é o milagre da vida. É o milagre da reconciliação. É o milagre do arrependimento. Você que está sendo tentado para não perdoar as pessoas que lhe ofenderam, é o primeiro milagre da sua vida hoje. Perdoar, 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 perdoar. Quando alguém estiver repetindo comigo, eu paro. Perdoar, 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 perdoar. É o meu dever, é o meu dever, é o meu dever. Perdoar, perdoar, perdoar. É o que eu quero, 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 é o que eu quero. Perdoar, 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 perdoar. Diga, é o que eu quero. Perdoar, perdoar, perdoar. Como Cristo me perdoou. Como Cristo me perdoou. Como Cristo me perdoou. É o que eu quero. Perdoar como Cristo me perdoou. Isso é o verdadeiro amor. Espírito de Deus, move os nossos corações. Começa aqui no altar, Senhor. Eu perdoo, é o que eu quero. Eu perdoo, é o que eu busco. Eu perdoo, eu quero perdoar como Jesus me perdoou. Eu quero perdoar a quem tem me ofendido, que eu sei, que eu não sei,
os que me feriram profundamente, que me feriram com palavras, que me feriram com atos, que me feriram me explorando. Perdoar é o que Luiz Ferreira quer, Senhor. Perdoar, viver a tua palavra, viver o teu milagre, viver a alegria da tua presença, levar a palavra da vida por onde eu for. Porque quando eu não perdoo, eu levo a palavra da morte. Eu uso a ação de Satanás contra a minha vida para destruir outras vidas. Eu quero a vida do Senhor em mim, levando o perdão, levando a palavra da ressurreição, a palavra da vida, a palavra da cura, a palavra da restauração, a palavra da libertação. Que haja libertação neste lugar, nesta noite, Senhor. Que haja libertação na vida e nos lares que nos escuta nesta noite. Que a cura que emana da cruz, ou o poder da cruz, seja verdadeiramente, Senhor Deus, manifestado nas nossas vidas. Na vida da igreja, portas abertas, que possamos amar os nossos vizinhos à esquerda, os nossos vizinhos à direita, vizinhos na frente, atrás, nas nossas casas, nas nossas ruas, nos nossos bairros, os nossos colegas. Meu Deus, que a gente não aceite as futilidades da vida, que a gente não aceite o que se impõe a nós na nossa sociedade, porque o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo quem crê. As outras coisas são outras coisas. Nós queremos, ó Deus, acima de tudo, o poder do teu Evangelho em nós, manifestando vida e trazendo alegria aos corações, porque ter alegria é ter Shalom. Ter alegria é ter Jesus. Ter alegria é ter vida. Ter alegria é ter força. Ter alegria é ter capacidade de atrair pessoas para ti, Senhor. Eu quero esta alegria, porque a tua palavra diz que aqueles que ganham almas, sábio é. Aquele que ganha almas, sábio é. Eu quero ser sábio, Deus. Usa-me, assim como Isaías, envia-me a mim, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro pela tua igreja, Senhor, e peço que a tua palavra seja aplicada aos corações, Senhor. Que a gente não volte para casa pensando no futebol, pensando em filmes, pensando em televisão, pensando em comida. Claro que a gente vai comer, claro que algumas coisas faremos, mas que o nosso coração volte pensando na palavra. Que a tua palavra, Senhor Deus, nesta noite, ache uma madeira boa, e que a tua palavra seja como prego, e que a batida desse prego seja bem fixada pelos mestres da congregação, pelo mestre que é o teu Espírito Santo, para que fique fincada no nosso coração e nada nos separe da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus.